É isso. Meu nome é Alexander Landau, fotógrafo de alimentos, retrato. A gente está caminhando aqui para a última conversa dessa série, aonde eu estou aqui mostrando para você os caminhos que eu estou desenhando para uma nova experiência, que eu não sei se eu chamo de fotografia, ou melhor, se eu chamo de fotografia, se eu chamo de curso, se eu chamo de grupo de discussão. Então, nessa último momento aqui, eu deixei alguns exemplos de fotos para discutir linguagem, cor, composição, e aí você nota que tem muita foto com mão, né? Que é uma tendência hoje por causa das redes sociais, mas também tem a questão sem mão para a gente trabalhar a cor análoga, cor oposta, composição. Eu não acho bacana falar de composição. Fibonacci, regra dos terços, regra disso, regra daquilo, que é meio chato, né? Eu acho que é muito mais interessante a gente ir mostrando fotos, conversando sobre o que eu pensei, o que eu não pensei, e como é pelo Zoom e ao vivo, você vai pontuando, você vai perguntando, se eu não souber, eu pesquiso, e por aí vai. Fora essa questão de algumas fotos que eu separei para a gente conversar a respeito, estou separando, eu também acho importante eu mostrar para você quem foi e quem é a minha referência assim de todos os tempos. Então eu tenho referência na fotografia de arquitetura, no fine art, no documental. Mas, por exemplo, se a gente for falar de retrato, um fotógrafo com a minha característica, que tem uma questão de preocupação com desenho de luz, usar luz artificial, flash, por aí vai, não dá para não falar, por exemplo, de um fotógrafo como Richard Avedon, o Irving Penn, aqui o Avedon em ação com câmeras de grande formato. Acho interessante essa orientação para o laboratorista. Olha, queima o nariz aqui em 2 segundos, protege o olho assim, queima a bochecha assado. A gente está falando de química, a gente está falando de laboratório preto e branco. Quem já vivenciou isso sabe do que eu estou falando, né? E aí continuamos aqui. Esse livro é incrível porque ele mostra várias fases do Avedon. 44 a 94. E aí a gente entra num dos fotógrafos que é fundamental para a turma do retrato. É o pai dessa coisa assim do retrato com alguma, como é que eu vou dizer? Com alguma função, vamos dizer assim. Eu esqueci o nome que se dá, mas ele começou com essa história, por exemplo. Aqui eu tenho o Frank Lloyd Wright, que é um dos caras fundamentais, tem algumas casas premiadas pelos Estados Unidos, então ele está aqui sendo fotografado na frente de uma planta de uma das casas dele. Aqui ao lado eu tenho um outro arquiteto, mas eu achei interessante a forma como ele usou o espaço da casa, né? A luminária, a luz que atravessa a porta que a gente não está vendo. Acho que é coisa de gênio, né? E aí você vê aqui o Pablo Picasso, aqui essa foto é um corte, tá vendo aqui o negativo sinalizado dessa imagem. Então, assim, é você poder. O Ardo Newman fotografou um monte de presidentes da República nos Estados Unidos, né? Muitos artistas plásticos, André Kertész, o Manuel Alves Bravo, que é um cara, Manuel Álvares,
que é um cara de fundamental importância no movimento fotográfico. Enfim, acho que é importante nós termos as nossas referências, construir uma bagagem, porque é em cima desses gigantes que a gente vai construindo o nosso conhecimento. E acho incrível, né? Porque isso aqui tem muitos anos, mas é assim, sombrinha, snoot, colmeia, é muito interessante você ver esses gigantes trabalhando. E não dá para você não falar do Rembrandt, do Caravaggio, do Vermeer e por aí vai. Ao lado disso, eu deixei também eu vou deixar alguns fotógrafos que eu aprendi a admirar. Essa fotógrafa fez um trabalho muito interessante com chefes e a turma ligada ao mundo de alimentos e bebidas. Então, assim, tem retratos muito legais, com uma autoralidade muito interessante, com uma luz muito bem trabalhada. E fora isso, aqui, por exemplo, essas fotos aqui são do Kevin Clark. É um fotógrafo que eu admiro, que vem do Canadá. Então, assim, mostrar para você os fotógrafos da Nona Ray, o Tonelli, o pessoal do Canadá, eu acho que agrega, vai construindo referências. E, obviamente, eu acho que tem que ter, eu reproduzi muito livro, muita revista bacana, tem que ter uma conversa a respeito de linguagem fotográfica e como é que esses grandes profissionais ao redor do mundo desenharam essa narrativa, construíram essa linguagem, para não ficar naquela frieza do qual foi o diafragma, como é que foi a composição, que é interessante, mas, por exemplo, essa matéria aqui é uma matéria com uma luz completamente diferente dessa aqui, que fala de férias, entendeu? Então, eu acho que isso agrega bastante à nossa sintaxe fotográfica. Realmente eu estou bem animado em relação a isso. E fora essa história aqui, eu deixei alguns cases, e aí eu não vou falar com muita... Eu não vou perder muito tempo nisso, mas eu deixei alguns cases dos meus trabalhos que eu achei que teve uma narrativa interessante. Por exemplo, isso aqui é um material fotográfico da família Akin, que tem um trabalho muito minucioso, muito elegante com chocolate. Então eu tenho foto das lojas, foto de chocolate, foto da fazenda, os agricultores, a escola dos filhos dos agricultores, os animais de trabalho, o estoque. Acho que é muito interessante a gente percorrer, trocar ideia a respeito disso. Saindo do Akin, eu poderia falar de uma viagem que eu fiz para Belém para fotografar o mercado Ver o Peso. Então eu cliquei erva, cliquei açaí, o povo da região, algumas paisagens, alguma coisa de arquitetura. Completamente diferente, eu tenho um trabalho mais fechado, numa linguagem mais relacionada com estúdio, cor, contraste, sombra, que é um trabalho que eu fiz para algumas empresas do ramo de hortifruti. Fui convidado por uma marca de cosméticos para fazer um ensaio mais criativo. Eu falei, mas eu sou fotógrafo de comida. Não, mas é isso mesmo. Eu quero que você pegue, sei lá, o creme e faça como se fosse um creme brulee. Enfim, tem uma narrativa visual que pode ser bem interessante, tá? Deixei uns bastidores aqui da cervejaria Noi, com retrato, produção e por aí vai. É isso. Fora isso tudo, eu pretendo deixar alguns vídeos simples gravados para essa comunidade, que eu pretendo que tenha 10, 15, no máximo 20 pessoas, uma reunião por semana pelo Zoom, e vou deixar alguns conteúdos e me coloco disponível, inclusive para mudar o roteiro. Landau, eu quero falar mais sobre tal coisa, por exemplo.
Fotos com uma luz, duas luzes e três luzes. É uma coisa que os alunos sempre me pedem. Modificadores diversos, diferença de speedlight para tocha, LED para tungstênio e por aí vai. Vou deixar aqui na descrição desses vídeos todos os meus contatos e vai ser um prazer te acompanhar nessa caminhada de crescimento, de conhecimento no mundo da fotografia. Tá bom? Muito obrigado, valeu!